Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre a população em situação de rua. Só no Rio de Janeiro são quase 15 mil pessoas. Nossos convidados são Luciano de Oliveira, que é pesquisador e consultor do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e que vem nos falar sobre as políticas públicas. Prazer em tê-lo aqui, Luciano. O prazer é todo meu. Nós estamos também com Ildegarde Paranhos. Ildegarde morou 8 anos na rua. Hoje ele trabalha com telemarketing e estuda 9º período de Direito. É isso mesmo, Ildegarde? Isso sim. Ele vai nos contar a história dele. Nós estamos com Valesca Antunes, que é médica e que participa do projeto municipal Consultório na Rua, que amplia o acesso dessa população ao SUS. Prazer em tê-la aqui. Prazer. E estamos também com Ricardo Branco, que é maestro, diretor artístico do coral Uma Só Voz, que é formado pelo Sem Teto. E nós estamos com o nosso produtor de web, Bruno Barros, que vai nos explicar como participar do programa hoje. Bruno. Ei, Vera, boa tarde todo mundo. Boa tarde, senhor, senhora que está em casa, quer participar do Sem Censura? Chegou a hora. Manda sua mensagem aqui pra gente, ela cai aqui se você usar a hashtag Sem Censura e aí eu passo para eles. Combinado? Combinado? Maravilha. Olha só, eu queria dizer para vocês que eu achei essa mesa muito boa, porque a gente está com uma variedade de intervenções que são muito interessantes. Tanto o Luciano como um consultor de ciências sociais, a Valesca com a intervenção médica, o Ildegarde trazendo testemunho e você com a arte, a gente pode fazer um programa. Então, eu queria convidar vocês todos a participar da conversa livremente. E a gente aí vai conversando sobre cada um com o tempo. Luciano, 25 anos atrás, eu estava te dizendo, eu soube que no Rio de Janeiro tinham 800 moradores de rua. 25 anos atrás é muito tempo. Agora, esse número, 14.279, esse número é real? Ele é baseado em quê? Como é que está essa situação? Bem, sobre a pesquisa aqui do Rio de Janeiro, eu não conheço, né, relativamente, mas ontem os dados apresentados pelo jornal O Globo, né, chamou muita atenção por esse aumento no número da população em situação de rua. Se você pensar também com outra metrópole do país, São Paulo, que a última pesquisa, né, que trouxe 16 mil pessoas nas ruas, realizada na cidade de São Paulo, você percebe esse aumento. Se há 25 anos se falava da questão do desemprego, né, o problema da rua estava ligado à migração e o desemprego, né, hoje nós começamos a perceber essa relação de novo com o desemprego aí nesses últimos anos. Né, o que eu coloco quando pensamos na questão da rua, antes, até os anos 2000, a relação era os migrantes desempregados foram parar na rua. Nos primeiros anos 2000, a discussão da rua mudou de foco para se pensar na questão da dependência química, no uso do crack. E a partir dessas últimas pesquisas, né, começamos a ver no perfil da população de rua, principalmente esse dado, que 41% aqui do Rio de Janeiro, né, tem até 1 ano na rua. Também um lugar onde eu faço... gente que chegou na rua há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. É um dado alarmante esse. E comparando com a cidade onde eu faço pesquisa, que é São José dos Campos, em 2015 nós realizamos uma pesquisa lá também, e esse número de pessoas até 1 ano na rua também chamou a atenção, quase 35%. Então, São Paulo, São José e até o Rio, né? Os números estão batendo. Agora, você acha que, por exemplo, você estima no Brasil inteiro 100 mil pessoas vivendo na rua é razoável? Olha... em 2007, 2008, houve a primeira pesquisa nacional da população em situação de rua adulta, que aí levantou mais ou menos quase 50 mil pessoas em situação de rua. Então, estamos pensando 10 anos atrás. Em 2011, houve uma pesquisa mais de criança e adolescente em situação de rua, que levou um número para quase 20 mil. Então, se eu pensar nesses números, adultos, crianças e adolescentes em situação de rua, nós sim temos 100 mil pessoas em situação de rua. E olha, pensando duas pesquisas, que uma 2007, 2008 e outra 2011, pensando no nacional. Tá. Outra coisa em relação aos números, pelo que a gente estava vendo, a maioria são homens, não é isso? Sim. De que idade a que idade? Idade de mais ou menos 30 a 50 anos, né? A maioria. 25, 60, isso, 20, até 60 40, anos. Uhum. Essa idade. A maioria negros. Sim, negros e pardos, a maioria. E
todos com certo uso de alguma substância, tipo álcool, envolvimento com álcool ou com drogas? Porque assim... Também? A vida é dura, né? Tem. E na rua, né, a questão do uso do álcool, ele perpassa também pela sociabilidade. Né? Não dá para só olhar a rua, o álcool, pela questão da dependência. Dá para ver que na rua, o álcool ele também perpassa pela a questão da sociabilidade, das relações. Né? Então, tem, né, é perceptível, e acho que a doutora consegue trazer melhor esses dados, mas quando olhamos as pesquisas, né, se eu comparar a primeira pesquisa da população em situação de rua, realizada na cidade de No final dos anos 80 e início dos anos 90, que essa questão, a dependência estava ligada à questão do álcool, quando nós chegamos nessas pesquisas até 25, a substância consumida que chama a atenção, a questão do crack. Mas a gente não pode cair nessa questão que também só a população de rua usa crack, que eu acho que houve um equívoco no sentido de relacionar crack e rua, né? É preciso, acho que, depurar essas informações, observá-las, né, para tentar não fazer uma relação direta que se construiu, que é morador de rua usar de crack, independente. Seria errado eu dizer, por exemplo, que o crack ou essas drogas mais pesadas, elas podem jogar o indivíduo na rua? Eu não sei. Tá. Né, falar, e Delgardi, olha só, você tem quanto? Vamos lá. Você é uma boa pessoa para falar sobre o assunto. Sim. Quantos anos você tem? Hoje eu estou com 28 anos. E desses 28 eu perdi 10 anos, né? Para as ruas e para as drogas. Com a experiência que eu tive, né, passando pelas ruas, as drogas, o álcool, que também é uma droga, tem grande influência. Para jogar você na rua? Para jogar a pessoa na rua, com certeza. A dependência química é um dos fatores principais. Pelo inferno que se transforma dentro de casa, é isso? Também. A dificuldade de se conviver com um dependente químico, né? E a vergonha que ele acaba tendo de si próprio faz com que ele se afaste desse seio familiar. Isso é certo. Delgardi, todos os personagens que eu ouvi que falavam, davam testemunho de tendo vivido na rua, a palavra humilhação é sempre muito recorrente, de vergonha e humilhação. É uma situação humilhante? Olha, a gente costuma dizer que a droga, ela mata humilhando, né? Ela, antes de matar, ela desmoraliza completamente, tira toda a dignidade. E o usuário de qualquer tipo de substância, o dependente químico, ele se humilha, né? A droga humilha. Porque ele troca todo o amor que ele tem pelo uso da substância. É como se ele trocasse... É um instinto, comparado à fome e à sede, né? A vontade de usar droga. E por conta disso, ele acaba passando por bastantes humilhações. Você realmente ficou 8 anos na rua? Sim, 8 anos. Conta um pouco a sua história, porque você é daqui do Rio, depois foi embora. Sim, eu nasci e criado em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Tenho minha família, meu pai, minha mãe, porém, no ano de 98, meu pai foi assassinado e nós decidimos tentar a vida em outra cidade, no interior de Minas Gerais. E aí lá, a minha base familiar, ela acabou sendo destroçada por conta disso, né? Mas eu continuei estudando, minha mãe continuou tentando me dar educação. Era só você e sua mãe? E minha irmã. Comecei a usar droga com 15 anos, foi quando eu tive o primeiro contato com o álcool e com a maconha, né? No início, isso não me impediu de continuar estudando, terminei o ensino médio e ingressei na faculdade, na Universidade do Estado de Minas Gerais, né, no curso de Direito. Nessa época, eu já estava não só na maconha, foi no ano de 2006, aí eu também já estava utilizando a cocaína. Aí eu fazia essa manipulação, esse uso de álcool, maconha e cocaína. No início eu achava tudo muito normal, né? Eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa de diferente quando eu sentava numa roda de amigos e todos tomavam uma cerveja e todos iam embora, eu não conseguia ir. Eu ficava no bar até tarde e ali eu não só bebia o álcool, mas também fumava cigarro e cocaína. E naquilo eu ficava até amanhecer, né? E foi só evoluindo. E
Minha família voltou para o Rio de Janeiro, eu fiquei com o propósito de terminar a universidade, porém eu tive que interromper por conta do exagero, né? No uso de álcool e drogas, né? E foi quando... porque o álcool pede álcool, a droga pede droga, você não consegue... Porque eu comecei a desenvolver um certo tipo de pensamento que, para mim conseguir ingerir mais álcool, eu deveria usar uma quantidade a mais de cocaína. Porque um corta efeito do outro. Isso, e aí foi elevando cada vez mais o consumo, né? E aí foi quando a minha mãe voltou para o Rio de Janeiro, eu fiquei na cidade morando sozinho, e aí eu me deparei com a situação que eu não tive mais controle, eu já não conseguia mais pagar o aluguel da casa que eu morava, já não conseguia mais estudar, tive que trancar a faculdade e retornei para o Rio de Janeiro. 7 dias de carona, passei por todo o interior de São Paulo, num caminhão fazendo entrega de carne, trabalhando para conseguir dinheiro. Aí depois eu parei em Campinas, fui até um albergue, me deram passe, vim para o Rio com o propósito de retomar os meus estudos, de dar uma estabilizada, porém aqui só piorou. E aqui no Rio de Janeiro eu comecei a ter o contato com o crack, que aí foi o meu fundo de poço mesmo, né? Porque aqui a droga é mais fácil ainda, né? Mais fácil. No ano de 2009 foi quando eu fui para um abrigo aqui do Rio de Janeiro, né? Que era o projeto Rio Acolhedor, lá em Tancredo Neves, Paciência. Estava bem no início, que era o antigo galpão do Senai. E eu já estava em situação de rua. Fui resgatado no centro do Rio, aqui na Presidente Vargas, que no ano de 2009 a Presidente Vargas era muito morador de rua, nas calçadas dormindo. Ali era praticamente um ponto de encontro, né, dos moradores de rua do Rio de Janeiro. Eu fui recolhido, fui para esse abrigo, mas decidi não ficar, voltei para as ruas. E até que no ano de 2014, olha só quanto tempo que se passaram, né? Eu tive um contato com a pastoral da população de rua, da Igreja Católica, que me indicaram a ONG aqui do Rio de Janeiro, que é a Associação Solidários Amigos de Betânia. Na ocasião tinha como educador social o Rico, né? Você já tá morto nessa altura, hein? Cara, com certeza. Esse tempo todo, 8 anos, essa brincadeira. Muita coisa aconteceu. Vi muita gente morrer. Muita gente morrer. Pessoas próximas, né, que moravam na rua também. Nessa época eu me resguardava dentro do terreno ali da Catedral de São Sebastião. Eu pulava ali todas as noites para dormir, que eu me sentia mais seguro. E era engraçado que... Acho que um dos maiores problemas do morador de rua é a frustração. Ele acaba usando droga para se anestesiar da realidade que ele vive. É muito triste você olhar e não ver solução para o seu problema, por conta da dificuldade a qual você já está atolada, né? E eu lembro que todos os dias eu acordava na Catedral de São Sebastião, eu olhava aquelas pessoas passando, todas bem arrumadas, indo para os seus trabalhos, e eu perguntava... É aqui do lado, né? Isso. Eu perguntava para Deus, olhar para o prédio da Petrobras, né? Eu falava, gente, será que um dia eu vou conseguir ter uma vida normal dessa forma? E, assim, tem que ter uma ajuda, né? A pessoa, ela necessita de uma ajuda. Sozinha é bem difícil. E, graças a Deus, eu tive minha ajuda, né? Pude ir para essa ONG, lá eles fizeram uma metodologia, tratamento psicológico, espiritual, terapêutico. E, graças a Deus, hoje eu tenho minha vida de volta, já estou há mais de 2 anos sóbrio. Retomei meus estudos e estou cursando agora o último ano. Colo o grau no final desse ano agora, se Deus quiser. Deus quiser, Delgado, não esmoreça. Sim. Qual é o perfil dele, Valesca? É isso, você encontra garotos... Porque ele é muito sólido, esse menino. Ele tem muita clareza, ele tem muita... Ele não me parece uma pessoa pouco estruturada, ele me parece um rapaz bem estruturado, assim, psicologicamente falando. Você encontra muita gente assim? Encontra. É uma população, na verdade, muito heterogênea, na verdade, né? A variedade de histórias de vida de origem que você vai ver ali é muito grande, assim. Então, acho que essa é uma primeira questão para a gente tomar em conta quando a gente pensa em alguma política, né? É que existe uma certa ideia de que é uma população homogênea, logo que uma ou duas alternativas de intervenção podem
resolver o problema. Ô, Valesca, olha só, eu quando olho o Delgarde, que ele contou a história dele me parece uma história de um garoto que se drogava, basicamente. Mas não ele não precisava estar na rua necessariamente. Não, a maioria não está na rua. Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, entre as coisas do sinônimo entre morador de rua e dependente químico. Tá. Esse é um sinônimo bastante equivocado e que pode levar a um equívoco de políticas para tratar o problema, porque isso leva a uma ideia de que uma coisa ligada à outra, logo o tratamento da dependência é o que resolve isso. E, enfim, é uma das coisas que embasa, por exemplo, a ideia da internação compulsória como solução. Se a maioria das pessoas que estão na rua fazem uso de algum tipo de droga, sim. Até porque a maioria da população, em geral, faz uso de algum tipo de droga, lícita ou ilícita. A última pesquisa do Sebrid é de 2003 ainda, do Centro Brasileiro de Estudo de Drogas, mais de 70% da população adulta fazia uso de álcool. E isso é uma realidade. A própria pesquisa do crack, organizada aqui pela Fiocruz, no estudo multicêntrico do Francisco Inácio, coloca que em torno de 40% dos usuários de crack estão em situação de rua. Claro que isso é um número significativo, mas isso quer dizer que mais da metade deles E é engraçado que você está falando não estão. Isso bate direitinho, porque se você tem 70% da população em situação de rua fazendo uso de drogas, tipo álcool, etc., você tem 70% da população do Brasil fazendo uso de drogas, álcool, etc. em geral. Quer dizer, é a mesma relação. Até porque essa ideia de que a proibição tem feito que as pessoas não usem, a gente sabe pela nossa proximidade que não é verdade. Basta proibir, que é como se dissesse fácil. A proibição não significa uma não liberação. A droga, de fato, está liberada. Todas elas. As pessoas estão aí usando. Né? Então, a proibição não conseguiu fazer com que as pessoas deixassem de ter acesso a elas. Faz com que elas tenham um acesso cada vez menos seguro. Claro. Que é outro debate. E um pouco mais caro. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma ideia de que, na verdade, o problema não está só na droga em si, né? Se a maior parte da população utiliza a droga e isso nem sempre vira um problema, né? Isso é algo que tem a ver com a droga, mas tem a ver também com o contexto, com a própria questão da história de vida, das situações daquela pessoa, né, que utiliza. É claro que no momento que você está numa situação de extrema vulnerabilidade, de estar na rua, a possibilidade de você fazer um uso mais abusivo de substâncias é maior. Claro, que você está extremamente fragilizado. Quando você passa fome, você utilizar drogas que te tirem a fome é uma opção de sobrevivência. Ou que te deixem acordado quando você acha que você não pode dormir, ou que te tragam algum tipo de conforto, de prazer, enfim. Então, óbvio que quem está em situação de rua está numa situação onde ele está mais vulnerável a um uso abusivo. Mas é difícil, às vezes, você delimitar essa questão de causal, né? O que veio antes, o ovo ou a galinha, né? É difícil dizer isso, né? Que é a droga que leva as pessoas para a rua. A explicação ela é mais complicada do que isso, né? Só isso não explica. Tem um monte de gente que está na rua que não usa droga, por exemplo. Ou que só veio a usar depois que teve na rua. Outras não, em que realmente essa questão do uso da droga teve um peso para que fossem para a rua. Mas ainda assim, né? O que está por trás dessa história de vida que fez com que a droga pudesse ocupar todo esse lugar, né? Deixa eu pôr o Ricardo nessa história, para a gente poder depois ir para o intervalo, já tendo cada um falado um pouquinho. Que eu saiba, esse coral Uma Só Voz é uma ideia que está ligada às Olimpíadas de Londres. Sim. Isso quer dizer, Ricardo, que temos população de rua no mundo inteiro, Ricardo? Quer dizer que não é um problema só brasileiro? Quer dizer que está cheio de gente em situação de rua em Londres? Sim. Na verdade, eu escutei uma pessoa, o Matt Peacock, que é o idealizador do projeto Uma Só Voz, ele falando que era um problema global. Isso a gente escutou em Londres, quando nós fomos para a gente teve um seminário lá para preparar o projeto, né? E aqui no Rio, eu tenho um conhecido que é cubano e ele diz que o único país no mundo que não tem morador de rua é Cuba, né? Então a gente teve uma teleconferência esses dias e muitas pessoas numa só voz estão espalhadas no mundo fazendo pesquisas sobre a importância da arte como ferramenta de transformação de vidas nesses locais, né? Nesses países. E em Los Angeles, por exemplo, nós ficamos sabendo que em Los Angeles tem mais de 100 mil pessoas nas ruas, na cidade de Los Angeles.
Los Angeles, 100 mil pessoas 100 em mil Los Angeles. A pessoas. gente está pondo... Quer dizer que nosso problema no Brasil, com 100 mil no Brasil, É Los Angeles. esse número isso- não está um pouquinho demais, não? Não, a gente Hein, achou Luciano? muito forte. Eu Foi... não conheço. Essa não. A gente tem uma rede internacional chamada With One Voice, né? E também a gente ficou sabendo de uma cidade chamada Skid Row, e o projeto entraria nessa cidade, e o projeto vai esperar um tempo pela quantidade de pessoas que lá estão. Então, eu estou falando isso porque população de rua, na verdade, é uma realidade social, né? Então, a pessoa que a gente encontra na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ou lá perto da Estação da Luz, em São Paulo, aquelas pessoas são seres humanos como nós. A vida daquela pessoa tem o mesmo valor que a nossa. E é uma realidade, é um problema que você encontra em todas as áreas, em todos os países do mundo. E que a gente acredita de verdade de que é possível a gente ter um olhar diferente para essas pessoas e para esse problema, sabe? Então, o Hildegard hoje contando a história para a gente, eu acho que é muito inspirador, porque é possível, né? A gente escutou ele falando sobre a questão da droga. Sim, a droga, muitas pessoas usam a droga, né? Mas o Hildegard ficou 8 anos na rua. Pois é. 8 anos na rua. Ele foi um morador de rua, ele sentiu medo, né? Ele sentiu fome, ele viu violência na rua, né? Com certeza, ele passou por situações que só ele sabe, né? O quanto foram difíceis, né? Mas é uma realidade muito, muito próxima da gente, sabe? Muito próxima de cada um de nós. Então, assim, a população de rua está espalhada no mundo inteiro. É isso mesmo. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora, mas a gente volta continuando a conversar sobre a situação. Tá bom? Sem Censura volta já já. Olá, hoje o Sem Censura está falando sobre a população em situação de rua. Estamos conversando com o maestro Ricardo Branco. Mas antes de eu falar com o Ricardo, vamos conversar com o Bruno para saber se temos algum comentário, alguma pergunta. Tem. Eu separei um comentário e uma pergunta. O comentário é do Ira e ele é apenas para acrescentar o debate. Ele começa falando: uma moradora de rua na Lapa, em São Paulo, fez a seguinte declaração: você dorme no lixo, acorda no lixo e é vista ou visto como lixo. E para aguentar esse desprezo, só com muito álcool na cabeça. Muito triste o que está ocorrendo no Brasil. E ela fala também do que aconteceu em São Paulo, na Cracolândia. Isso. Eu tenho uma pergunta da Cíntia para o Hildegard. Ela quer saber como que você conseguiu largar as drogas. Foi com ajuda médica, por conta própria? E como foram os primeiros dias? Olá. Como foram os primeiros dias é bom, né? Porque ela deve estar louca para também largar, porque deve saber que é um horror. É a Cíntia. Olá, Cíntia, boa tarde. A dependência química é algo muito difícil, né? Largar as drogas, primeira atitude é a pessoa querer, né? É o despertar mesmo, é ver que já não dá mais aquela vida e a ajuda. É o admitir, né? A pessoa tem que admitir que tem um problema e que ela precisa de ajuda. No meu caso foi isso que aconteceu. Eu agarrei a oportunidade, as pessoas vieram, me ofereceram ajuda, me levaram para um local que tinha uma estrutura, também não é simples. Há relatos de pessoas que conseguem largar por conta própria, mas a minha dependência ela estava muito elevada, a minha compulsividade pelas drogas era altíssima. Então eu precisei de fazer todo um trabalho de reeducação, né? Precisei me ressocializar novamente. A metodologia da instituição foi essencial para mim. Eu não tinha contato com dinheiro. Um grande problema do dependente químico é não saber lidar com dinheiro, né? Eu não me preocupava em trabalho, eu me preocupava somente em me tratar. E lá eu tive contato novamente com os esportes. A droga, ela ocupa o lugar de prazer, né? É algo prazeroso. A pessoa acaba desenvolvendo um prazer por aquilo. Então, uma das primeiras atitudes que no meu caso eu utilizei para mim foi aprender a gostar de outras coisas. E através dos estudos eu também me afastei cada vez mais das drogas, juntamente com os acompanhamentos psicológicos. Você sempre tinha sido um bom aluno, né? Sim, sim. Sempre fui. Até no período eu usava droga, mas eu conseguia ir me arrastando na faculdade, ia, até o momento que não deu mais. Realmente a droga tomou conta de tudo, ocupou todo o espaço da minha vida, né? E hoje, sem a droga, assim,
parece que eu desenvolvi o prazer mesmo pelo estudo, sabe? Trouxe tudo aquilo de ruim que eu investia na droga, hoje eu invisto nos meus estudos, no trabalho, na minha família. É muito bom. Maravilhosa, hein? É, muito bom. E assim, o grande legal é que quando você vê que dá certo, você começa a ver aquela luz no fim do túnel, você passa a investir mais na sua recuperação. Você tentou muitas vezes? 12 vezes. Ah, Instituições. Em instituições, até na última que eu precisei ir para uma clínica psiquiátrica, na Conde do Bonfim, que é uma psiquiatria da Igreja Católica. Até que o Papa veio e inaugurou aqui no Rio de Janeiro. E lá eu tive um contato, assim, uma realidade totalmente diferente. Eu vi que, poxa, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar de vida, porque eu já estava necessitando de medicamento, calmante, para cortar a abstinência e tal. E eu vi que eu poderia dar uma chance para mim de uma forma mais fácil, mais simples, né? E aí eu comecei a obedecer o tratamento a qual me era indicado. Deixei de fazer por conta própria e comecei a dar certo. Ajuda, Aceitei ajuda. É o admitir, né? É o admitir mesmo que é doente. A gente não sai sozinho mesmo, né? É difícil, é difícil. Você encontrou na rua amigos, pessoas solidárias, gente que você guarda até hoje no seu coração, não? Muitos. É? Muitos. Por mais... Infelizmente, nós somos invisíveis, né? A verdade é essa. Mas há muitas pessoas que abraçam a causa da população de rua. Padre Gustavo, do Engenho de Dentro, Monsenhor, o meu Jesus aqui na Terra, né? Que é a irmã Maria Alciserma, é a fundadora da Associação Solidária dos Amigos de Betânia, lá em Jacarepaguá. Ela é uma freira da comunidade Irmã Pias Discípula. Meus educadores sociais, Rico, Ricardo, João Paulo, também meu educador social na época, João Bosco, que hoje ainda tem contato comigo, pergunta como eu estou, me acompanha. Muitas pessoas, senhor Carlos, que é um dos diretores, que atendeu a minha ligação antes de eu ir para a instituição, liguei a cobrar. Educadores sociais, técnicos em dependência química, doutora Luciana. Muitas pessoas que me ajudaram. O fato de você ter conseguido sair desse inferno transformou você numa pessoa melhor, não transformou, não? Com certeza. Nossa, não tem nem comparação. O que eu sou hoje, eu tenho muito a melhorar, claro. Mas o que eu era, sabe? E o que eu sou hoje não tem comparação. É indiscutível. Eu costumo dizer que tudo que eu fiz para me prejudicar em 10 anos de uso de droga, em 1 ano limpo, eu ultrapassei, sabe? Eu construí muito mais em 1 ano limpo do que 10 anos na droga. Tendo essa ameaça atrás de você, desses 10 anos que você passou, porque vira uma ameaça a droga, né? Sim, claro. Um fantasma permanente aqui perto, né? É um fantasma permanente. Porém, as conquistas são maiores do que esse fantasma. Parabéns, Oidelgardi, porque não é todo mundo que consegue sair, não, né? A gente sabe que o resultado... sei lá, 25% dessa população ligada à droga consegue se libertar disso. Sim. Ricardo, fala um pouquinho do coral. Eu queria passar... Deixa eu passar o vídeo, você trouxe um vídeo, né? Vamos passar o vídeo para ver um pouquinho a atuação de vocês. Por favor, Emília. Projeto que se chama With One Voice, uma só voz. Nós estamos aqui com o nosso amigo Matt Piacook. É o grande fundador, o idealizador do projeto. A gente acredita que a arte é uma grande ferramenta de transformação de vidas. Nós acreditamos que o valor e a vida de cada ser humano é o mesmo valor que o nosso. Primeira vez na minha vida, né? Em todos os momentos eu nunca participei de um coral tão maravilhoso, né? Tão bonito. Hoje eu vejo que é possível, né, uma pessoa que já passou por todos esses problemas, através da arte, através da dança, né, eles poderem
passar isso. Ver quantos valores foi perdido no decorrer desse caminho todo, de muitas escolhas erradas, e hoje você poder reconquistar. O projeto é muito bonito, né? Tem um cunho muito legal e a gente fica mais emocionado ainda no dia a dia de ver que cada um dos cantores do coral são únicos, assim, a gente vai conhecendo eles, é muito bacana isso. Estou escutando a realidade nesse tempo em que eu estou recriando e falando, isso já vira ficção. Maravilha, Ricardo. Você conseguiu quanta gente? Já passaram pelo coral umas 500 pessoas, com certeza, até um pouco mais. É porque é muito... Assim, às vezes a pessoa desaparece, né? Nós atendemos hoje aqui no Rio... Quer dizer, você abre a sua porta, anuncia e as pessoas vêm? Ou você vai atrás deles? Eu vou atrás. Quando começou o projeto, na verdade, eu acho que eu poderia falar só um pouquinho antes, né, do projeto. O projeto, na verdade, nasceu no Reino Unido, nasceu em Londres. Há 20 anos eles trabalham com a arte como uma ferramenta de transformação de vidas. A gente sabe que a arte, na verdade, ela é uma pequena peça nessa engrenagem, né? A gente precisa trabalhar junto para que funcione. Ela sozinha ela não vai ter a força para poder mudar alguma coisa. Ela é um grande trampolim, mas ela precisa do apoio de tudo, né? Da saúde, né? E de tantas outras coisas, né? E o que aconteceu? Eles trabalhando 20 anos com arte, o Comitê Olímpico Internacional começou a observar esse trabalho que acontecia lá na Inglaterra e convidaram eles para que participassem de um evento chamado Olimpíada Cultural, que nasceu em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Ela acontece da Olimpíada até o final da Paralimpíada, né? Então são várias apresentações artísticas e tal. Os moradores de rua, pessoas que já tiveram alguma experiência de morar nas ruas, eles tiveram acesso a apresentar arte nesse evento em 2012, por um dia, né? Foi um sucesso. E aí, em 2013, em novembro de 2013, eles vieram para o Brasil fazer um estudo aqui para ver se era possível repetir esse projeto aqui no Rio, em 2016, né? E aí, na época, eu trabalhava na Betânia, que é a Associação Solidários Amigos de Betânia. O Rio Degar ainda estava lá, se eu não me engano, eu já tinha saído, já tinha concluído o tratamento. E aí eles perguntaram se a gente acreditava que a arte poderia mudar a vida de uma pessoa. A partir dali, a gente começou esse processo, fizemos o intercâmbio, e aí montamos aqui para as Olimpíadas 12 corais, 10 no Rio e 2 em Petrópolis. E aí foi um sucesso danado, né? A gente se apresentou na Lapa, nas portas do Teatro Municipal, no Cristo Redentor, foi incrível. E hoje, nós hoje somos 6 corais, né? Na verdade aqui no Rio, trabalhamos diretamente aqui no Rio. Trabalhamos na Catedral do Rio de Janeiro, né? Com a Diocese do Rio, atendemos as pessoas que estão em situação de rua. A gente trabalha no Museu da Manhã, né? Temos o coral dentro do Museu da Manhã, em 3 abrigos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que é o de Paciência, um abrigo que cabe até quase 500 pessoas lá dentro. Na Ilha do Governador, que é a Central Regularizadora de Vagas, a gente tem também o coral lá dentro, e no Plínio Marcos, que é um abrigo muito interessante, ele é debaixo de um viaduto, né? E também trabalhamos com o Banco da Providência. Temos um coral no Banco da Providência, que é o Projeto Emaús. É incrível, um barato. A gente tem se apresentado tanto, sabe? E a gente está dando visibilidade a quem era invisível, sabe? Agora, há poucos dias, a gente teve uma apresentação no Teatro Municipal. Foi o aniversário de 1 ano do projeto. A gente conseguiu entrar dentro do Teatro Municipal. Eu acredito que essa tenha sido a primeira apresentação num teatro desse porte nas Américas, né? Porque, como muitos falam, que passavam pela porta e não imaginavam que poderiam entrar lá dentro. E entraram para apresentar a arte, né? E também foi o lançamento do nosso crowdfunding, a nossa vaquinha, para que o projeto não acabe. O que vocês cantam? Nós cantamos músicas do cancioneiro popular, né? Música que conte a história dessas pessoas, né? Na verdade, a poética da música é muito mais importante, sabe? E eu acredito que as pessoas que cantam nesse coral, muitas delas não falam. Tem gente que não enxerga no nosso coral, tem pessoas que têm sério comprometimento, sabe? E pessoas que foram excluídas a vida inteira. A gente não se preocupa se a pessoa não tem uma voz boa, a gente se preocupa que a pessoa ela dê o máximo dela, sabe? Que ela participe. E muitos deles, sabe, se direcionam para mim e falam, poxa, eu nunca fui aplaudido na minha vida. É muito emocionante quando isso acontece, sabe? Porque é como...
Esses dias eu passei na Central do Brasil e eu vi um senhorzinho lá, sabe? Muito adoecido, sabe? E as pessoas que cantam no coral, na verdade, elas são a representatividade daquele senhor que estava lá, sabe? De uma mulher que está na rua, de uma pessoa que tem um comprometimento de saúde muito sério, ou a dependência química profunda, sabe? E chegou o momento deles, a gente conseguir que essa pessoa ela pare e ela perceba dentro dela que ela pode fazer muito mais, sabe? Então, é muito bonito você ver o brilho nos olhos dessas pessoas e o sorriso, sabe? Quando eles estão se apresentando, sabe? Aquele muito engraçado o que o Ricardo está falando, porque isso é uma coisa que vocês todos repetem, que é a invisibilidade. Uhum. Eu queria que a Valesca contasse, porque essa iniciativa, esse projeto de consultório na rua, eu acho que também está ligado com esse efeito das pessoas começarem a serem vistas. Quer dizer, só isso já é uma coisa. Fala um pouquinho do projeto. Não, de fato. Você está há 5 anos nele, né? Há 5 anos. Há 5 anos. O projeto, enquanto consultório na rua, enquanto política nacional, ele começa em final de 2011 mesmo, embora já existissem uma série de iniciativas locais em vários municípios, enfim. E a ideia um pouco é isso, né? A gente pensa na organização do Sistema Único de Saúde que a entrada prioritária das pessoas seja pela atenção básica, atenção primária, que na maior parte do Brasil o pessoal conhece como saúde da família. Uhum. Só que a saúde da família ela acaba se organizando diante de uma lógica que é domiciliar. Os agentes comunitários eles vão lá e eles cadastram os domicílios, né? As casas. Dentro dessa lógica, historicamente, quem não tem casa ficou excluído dessa porta de acesso e passava a ter a emergência como sua única porta de acesso para o Sistema Único de Saúde, que é uma porta de acesso diferente, que não vai dar conta de acompanhar ninguém. A emergência, ela trata a situação aguda, mas ela não faz acompanhamento de saúde. Então, de uma certa maneira, o consultório na rua ele vem para provocar que essas pessoas passem a ter acesso a um cuidado a longo prazo, né? Um cuidado que a gente chama de longitudinal, né? Que é um cuidado ao longo da sua vida, né? Uma possibilidade nesse sentido. E essa questão da visibilidade é interessante nesse sentido. A própria unidade de saúde é um dos lugares onde as pessoas em situação de rua apontam que não sentem a vontade de ir. Pela apresentação, é isso, Valesca? Elas também. não estão bem vestidas, estão também. descalças, também. estão Não sujas. tem documentos, por exemplo. Hein? Né? Não tem documento. Tá. Não costumam ser bem recebidas em uma série de lugares. E infelizmente, o Sistema Único de Saúde, o sistema de saúde ainda é um desses lugares. E a ideia do consultório na rua é, de uma certa maneira, também de conseguir mudar isso. Então, a gente, ao mesmo tempo que atua fazendo esse cuidado diretamente, a gente também agiliza para que essas pessoas tenham entrada em qualquer ponto do sistema de saúde. Você consegue que elas tenham esse isso? direito garantido. Temos conseguido. Você temos tem que levar a pessoa lá temos e você avançado junta, bastante. Né? Porque... Em alguns momentos ainda sim, infelizmente, mas a gente já tem uma série de lugares onde essa lógica já conseguiu ser modificada. Tá. A gente tem hoje, por exemplo, uma série de unidades de equipes de saúde da família no Rio de Janeiro que trabalham já cuidando diretamente dessa população e que nos chamam quando precisam de algum auxílio. Mas que eles chegando nessa unidade de saúde, eles vão ser atendidos. Então, explica para mim como é que funciona. Quer dizer, é um projeto municipal, você é uma funcionária pública concursada... terceirizada, né? Terceirizada, enfim. Ganha o seu salário muito bem, estamos muito todos bem, contentes sim, com isso. Não é nenhum projeto de caridade, nem de... Exatamente. Né? Nada disso. Né? É uma política pública, né? De garantia de direito. Acho que é importante, muito importante assinalar isso. Agora, vamos lá. Aí você tem uma equipe. Temos uma equipe multiprofissional. Você é chefe de equipe? Não sou chefe de equipe, eu sou parte da equipe. Existe chefe de equipe? Não tem chefe na equipe. Não tem chefe de equipe. Todo mundo se chefia. Maravilha. Então, como é que se coordena essa equipe? Composta de quê? Como é que a gente organiza? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, técnico de saúde bucal, assistente social, psicólogo, 3 agentes sociais e um articulador. 15 pessoas? 11. Numa van? E uma van. E um motorista. E você sai todo dia? Como é que a gente organiza? A gente tem uma sede em uma unidade de saúde e temos a van. Então, a gente organiza de uma maneira onde uma parte da equipe fica na sede, recebendo as pessoas que chegam, e a outra parte percorre o nosso território, que é um território grande aí, em termos de população, não de população de rua, mas em termos de população tem mais ou menos 800 mil pessoas na área que a gente cobre, que é uma área de uma CAP, né, que a gente chama, é uma área programática de planejamento,
no meu caso, que pega a zona norte do Rio de Janeiro. Então, Manguinhos, Bom Sucesso, Complexo da Penha, Complexo da Maré, Alemão, Ilha do Governador e vai subindo aí até Vigário Geral. Divisa com Caxias, uma área grande. Quantas equipes nós temos no Rio de Janeiro? Hoje, no município do Rio de Janeiro, 7. Nem todas as áreas são cobertas ainda por consultório na rua. Mesmo onde não tem consultório na rua, hoje a gente já tem uma sensibilização de certas unidades que já fazem esse trabalho mesmo sem ter consultório na rua em algumas áreas. Quer dizer, vocês chegam, param e aí o pessoal em situação de rua vem procurar vocês? Não, vocês vão até A gente faz essa abordagem, porque a gente entende que as duas coisas são importantes. É muito importante que a gente possa abrir as portas da unidade de saúde para que as pessoas possam vir e perceber que isso é um direito seu, de poder acessar o sistema de saúde, de poder acessar essa unidade. Mas a gente também sabe que quem está em maior vulnerabilidade, mais desorganizado, que mais precisa, muitas vezes é quem não vai conseguir se organizar para chegar. Claro. E esses a gente tem que conseguir chegar lá. Então, é muito importante que ainda a gente faça essa atuação que é no campo, né? No território. Então, a gente faz as duas coisas, que pode ser desde um convite para ir conosco até a unidade de saúde, e aí a Van também está lá para isso, para poder oferecer esse transporte, de levar, e se for caso, levar a pessoa de volta para onde ela estava, onde ela quiser. E também, se for caso, fazendo atendimentos no próprio local mesmo, onde elas estão. Eu vou fazer um intervalo, mas eu estou interessadíssima em saber como é que você, pessoalmente, mudou desde a primeira vez que você foi até hoje. A gente vai fazer mais intervalo, na volta é o último bloco, mas ainda tem um. O Sem Censura volta já já. Bom, voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando sobre a população em situação de rua. O Bruno Barros, que estava elogiando o Delgarde, estava dizendo que ele é articulado, que ele fala bem para quem nunca está habituado com televisão. A gente estava aqui dizendo, o Delgarde trabalha com telemarketing. Ele sabe vender bem. Parabéns, Delgarde. Vamos lá perguntar para o Bruno, que também trabalha em telemarketing? Mais ou menos. Tem muitas consultas. Eu tenho uma pergunta do Cacau Farias e ele pergunta assim, o que vocês acham do método do governo de São Paulo para resolver as questões dos moradores em situação de rua? Luciano, comprometa-se. Vamos lá. Eu acho que o que aconteceu ontem de manhã não é novo, né? 2012, aconteceu a chamada Operação Sufoco, toda a questão da discussão da Cracolândia, que, como fala uma grande pesquisadora, Taniele Rui, lá da Unicamp, a Cracolândia ela circula pelo espaço urbano, e aí, com essa ação de ontem, mostra mais uma vez assim, uma perspectiva foi muito truculenta em relação a um projeto que se vinha construindo aí durante 3 anos, uma perspectiva chamada Projeto de Braços Abertos. Pensando numa perspectiva do que nós temos enquanto a política de assistência, a política de saúde na articulação, o Programa de Braços Abertos ele trazia algumas inovações na perspectiva do trabalho articulando 3 eixos no espaço que chama a cena de uso, era que o trabalho, a habitação e a alimentação. E a partir dessa articulação, com acompanhamento com assistentes sociais e com orientadores, na perspectiva da saída da situação de rua, mas a partir do que eles chamavam de baixa exigência. Não é na tentativa da internação de uma vez, mas entender a mudança como um processo e a saída de rua como um processo. Essa, falando rapidamente, que estava no projeto do De Braços Abertos, que foi construído a partir de 2013, com participação das pessoas em situação de rua, com técnicos. E o que nós acordamos, o que vimos ontem de manhã, na verdade, é claro que tem algumas ações, que é importante, a ação de segurança pública nesses espaços, mas a forma como foi colocada e como é tratada, na cidade de São Paulo, isso não é novo. A relação, já vimos isso antes. Já vimos isso antes. Em 2012, aquela ação chamada Operação Sufoco espalhou a população em situação de rua que estava na cena de uso, na região da Luz, historicamente conhecida por esse espaço, e novamente se agregou. Então, vimos ontem repetir aquela ação de 2012. Eu tenho um comentário do Calvin, e Calvin Furtado, ele é de Porto Alegre, ele faz doutorado em antropologia social e estuda a população de moradores em situação de rua.
Ele acha que a música aflora as emoções e ele quer saber que tipo de emoções você tem durante a abordagem com os moradores em situação de rua e como que você lida com elas. Olha, eu na abordagem, assim, eu fico muito feliz de ver que, sabe, de ter a oportunidade de encontrar aquelas pessoas naquela situação, sabe? E da pessoa parar e me ouvir, também escutar um pouco ele, sabe? A pessoa tem muito para falar. É uma emoção, eu me sinto feliz de poder me dar essa oportunidade de poder viver isso, sabe? Porque aquela pessoa lá, nós somos iguais, mas por algum motivo da vida ele rompeu os vínculos dele e por alguma complexidade ele está na rua. Mas eu poder fazer a ponte para que essa pessoa volte a sorrir cantando, que ela possa sair daquele momento, ir para um lugar se apresentar, estar junto, fazer amizade com outras pessoas, é extraordinário, sabe? Eu acho que, em vez de tiro, de borracha, cachorro, gás lacrimogêneo, eu acho que se, de repente, um olhar dessa forma para a arte, eu acho que é um grande passo para, de repente, mudar um pouco essa dinâmica de Cracolândia, sabe? Assim como existia lá, né? O projeto que foi terminado, inclusive, Exatamente. que os próprios profissionais levaram também gás, bomba de gás, enfim, Não lá é? dentro da Cracolândia e tal. Eu acho que é por aí. E a emoção, Kelvin, né? Calvin, um grande abraço aí pro Calvin. Eu acho que a emoção, eu me sinto muito feliz, sabe? De poder ter esse desenvolvimento humano, aprender com as pessoas que estão ali. Valesca, você mudou muito desde que você começou? Você tinha vontade de trabalhar com população em situação de rua? Era uma coisa que você escolheu? A medicina, como é que ela entrou na sua vida nesse pedaço? Então, eu sou médica de família e comunidade, que é uma especialidade, enfim, sempre trabalhei em áreas de maior vulnerabilidade, assim. Mas não sou daqui, nem sou carioca, sou gaúcha. Rodei alguns lugares antes de vir para cá. Gostamos muito dos gaúchos. Mas sabe que eu acho que o Rio de Janeiro, ele trabalhar na favela mesmo, no Rio de Janeiro, de fato, não é fácil. Independente de população de rua, não. Trabalhar na favela na zona norte do Rio de Janeiro não é para qualquer um mesmo, não. É porque é um nível de pobreza, de opressão do Estado, de sofrimento psíquico que é muito forte mesmo, assim. E aí, com a população de rua... Você não está falando nem de população em situação de rua, você está falando da população pobre que mora em comunidade, Eu estou falando do que é né? trabalhar isso, em Manguinhos, no Complexo da Maré, no Complexo do Alemão, o que é se deparar com aquelas pessoas, assim, né, como o Rico fala, que no fim das contas é igual a gente, mas que vive numa condição absolutamente desfavorável, assim, em N sentidos. Enfim, que não tem nenhuma garantia da sua segurança cotidiana ou da sua família, assim. Deixa os filhos sem ter certeza que quando voltar para casa vai estar tudo bem quando você chegar lá, assim, sabe? Então, acho que isso já foi meio que uma preparação para poder trabalhar com a população de rua. Agora, é muito bacana, por um lado, esse lado de você lidar com pessoas que vinham de uma perspectiva de não serem, né, dessa perspectiva da invisibilidade, de não se sentir pertencentes de direitos. Né? Quando a receptividade ao trabalho é surpreendente, né? No início as pessoas podem ter muito essa ideia de que você chega lá para falar com a população de rua, as pessoas não vão nem falar com você, vão te tratar mal, muito antes pelo contrário, assim. A receptividade do trabalho é muito grande, a capacidade deles de vínculo é muito rápido que você faz vinculação com essas pessoas, porque realmente a oferta é tão pouca, né, que no fim das contas eles se agarram nas possibilidades que existem, assim. Agora, você tem que ter uma possibilidade dessa questão de respeitar os tempos das pessoas, né? E aí acho que é um pouco do que o Idegard fala, e do que o Márcio fala também, dessa questão de ser um aspecto processual, né? Você não pode esperar que a pessoa vai mudar na hora que você quer. Uhum. A pessoa tem o seu processo, o seu momento, né? No caso do Idegard foram 12 vezes, né? 12 vezes. Até ser o momento da virada. Uhum. E aí precisa ter um pouco essa questão dessa paciência, assim, né? E dessa ideia de que a gente não pode desistir. A porta tem que ficar aberta. A pessoa pode vir, ela pode fazer aquela tentativa, aquilo não dá certo, mas ela saber que ela pode voltar. Qual é a diferença entre uma população que você conheceu nas favelas da Zona Norte do Rio, em termos de situação muito precária, de tudo, né? E a população que está em situação de rua?
Cara, eu acho que é difícil de poder dizer isso, assim. Ninguém está na rua porque quer. Ou a proporção de quem quer estar na rua é muito pequena. Existe uma coisa do quer. Só que esse quer, veja só, existe uma questão do desejo também. Existe, sim, também uma questão de uma opção. Evidente. Claro, agora, se está muito pior outro lugar, você precisa... Agora, é isso, entendeu? Agora, essa opção, ela não vem do nada, entende? Essa opção, ela tem uma construção aí histórica e social que faz com que essa opção também se construa e se apresente para aquela pessoa, entende? Claro. E aí, obviamente, no momento que você vai para a rua, com todo o estigma que é você ir para a rua, sair é difícil. Porque é isso, no momento, principalmente para as mulheres, por exemplo, no momento em que você sai de casa, deixa os seus filhos na tutela da sua família e vai para a rua, você voltar, existe toda uma culpa em torno disso, que você vai ter que se ver com isso, pelo fato de você ter feito essa opção, que é difícil realmente voltar, né? Porque existe uma série de valores atribuídos aí, de culpa, de vergonha... então, é difícil fazer essa virada, muitas vezes, como se né? você tivesse caído o mais baixo possível, é essa a ideia? É tão humilhante assim? Existe esses valores. Assim como a gente enxerga isso, as pessoas que estão lá, elas também sabem que isso é atribuído. Elas compartilham esses valores. Elas compartilham, né? E elas também sentem, né? Todos os mesmos. Elas fazem parte da mesma sociedade que a gente, elas não estão em outro lugar, né? Então, esses mesmos valores, elas também compartilham, né? E é difícil, né? É difícil conseguir fazer essa virada, né? Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho da possibilidade do abrigo. A gente estava vendo, por exemplo, aqui no Rio, já que a gente tem os números do Rio mais fácil que você tem os de São Paulo, nós temos 200 vagas em abrigos para uma população de 15 mil pessoas. Ou seja, os abrigos, eles são até piores soluções, não é isso? Olha, hoje tem um debate sobre essa questão. Será que o abrigo é a melhor política? Desde a década de 80 já se fazia uma crítica a essa perspectiva, né, aos chamados antigos albergues, né, no sentido de um acolhimento, vai entender que acolhimento é esse. E a partir da discussão da Política Nacional da População em Situação de Rua, que é o decreto 70.053, de 23 de dezembro de 2009, traz algumas orientações no sentido de se pensar na perspectiva da proteção. E esses abrigos não como um fim, mas apenas um meio, né? Se pensar a perspectiva do abrigo. E o que se coloca hoje, por exemplo, em algumas perspectivas, investir em repúblicas, né? Abrigos com números menores para que você possa trabalhar a individualidade das pessoas em situação de rua. Então, quando você vê 16 mil pessoas em situação de rua, 2 mil vagas, né? Se todo mundo hoje no Rio disser, vou para o abrigo porque está frio, não tem. Quer dizer, os poucos que já vão, já superlotam e já transformam. Superlotam. Só, deixa eu propor uma coisa a vocês. Eu vou me despedir da televisão e a gente continua no Facebook. Perfeito. Tá bom? Queria muito agradecer ao Luciano, à Valesca, ao Edelgarde e ao Ricardo, a vocês que estão em casa, que nos acompanharam até agora. Se vocês ficarem na televisão, tem um programa Cenário Econômico, o Adalberto Piotto. E a convidada de hoje, às 9h30 da noite, no Conversa com a Rosiane Kennedy, é a atriz Heloísa Jorge, protagonista da novela que estreia nessa quinta-feira aqui na TV, que a gente está até pensando em trazer aqui também, não é, Bruno? Bom, enfim, o resto, vocês ficam com a gente aqui no Facebook e a gente volta em seguida. Até amanhã às 5h, hein? Voltamos, já estamos agora no Facebook, ok, Bruno? Olha, o programa de hoje, várias participações, Vera, muita gente mandando mensagem. Eu tenho uma mensagem aqui da ONPF, que é o nome que usa no Facebook, ela fala, em Roma foram instalados chuveiros, material de higiene, máquinas de lavar roupa, enfim, deram estrutura para o morador de rua viver com mais dignidade. E ele acrescenta falando que em Cuba não tem nenhuma criança fora da escola, logo não terão jovens e adultos em situação de rua. A educação é o único caminho, não vejo outro. A Joana Portugal, ela parabeniza o programa, fala que é inspirador, e ela quer saber como que o Rio Delgar lidava com os sonhos na época que vivia nas ruas. Olá, Joana, né? Joana Portugal. Olá, Joana, boa tarde.
os sonhos eles ficam ofuscados, né? Pela realidade. Acaba a gente entrando numa depressão, frustração, e isso se torna um motivo para se drogar cada vez mais. Essa é a realidade. A pessoa ela vê que tinha uma vida normal, que tinha uma vida tranquila, porém ela foi destruída pelas drogas e as ruas, né? E isso é muito difícil. Inúmeras as vezes eu me drogava para me esquecer tudo que eu estava perdendo. Era meu anestésico. Eu usava a droga como anestesia, porque eu já não tinha mais sonhos, né? Meus sonhos já estavam todos ali num papilote de cocaína ou numa pedra de crack. Meus sonhos, eles acabavam todas as vezes que eu queimava a pedra, que eu inalava cocaína, que eu bebia o álcool. A verdade era essa. Então a gente perde todos os sonhos. E aí a gente começa a construir uma realidade diferente da normal. Vários pensamentos. A pessoa que vive na rua, ela só tem pensamento ruim, a verdade é essa. Porque... Ela se sente ameaçada o tempo todo? Com certeza. Com certeza. É uma vida muito difícil, sabe? É medo o tempo inteiro? Medo. Muitos sentimentos de medo. Insegurança. A verdade é que nossos direitos básicos, né? A direito à vida, à segurança, o habitat, a propriedade, não existe mais, nós perdemos tudo. A nossa personalidade jurídica, como cidadão, ela é apagada. O Hildegard, no momento das ruas, ele não existia mais para a população. Infelizmente, nós vivemos essa realidade. O morador de rua, ele não existe. Ele é um ser que anda, tenta se comunicar, mas que não é ouvido. É muito difícil. A fragilidade para garantir os direitos do morador de rua hoje, há uma fragilidade para garantir esses direitos. Há uma dificuldade. Antes do início do programa, nós estávamos falando sobre as políticas, né, do Decreto 7.053 de 2009. Como que você vai colocar em prática o direito habitacional de uma pessoa que nem tem documento? Como que ele vai adquirir um bem se ele não tem documento, ele não tem personalidade jurídica, ele não tem psicológico para ter a vontade, para manifestação da vontade, para o negócio jurídico, vamos dizer assim, ele ser concluído, você está me entendendo? Então é muito complexo, né? É muito complexo. Ô, Valesca, eu tenho a sensação, existem pessoas que são mais frágeis que outras, digamos, pessoas que têm, sei lá, problemas comportamentais. Eu tenho a sensação, quando a gente fala de pessoa em situação de rua, que não é um problema de falta de moradia, de falta de comida, de falta de higiene. É falta de atenção. Eu tenho a sensação um pouco de como se são pessoas que estão ali porque são especialmente frágeis e que pessoas especialmente frágeis precisam de especial atenção. É um pouco isso? Elas não são pessoas simplesmente que estão precisando de abrigo, né, no caso. Elas precisam de muito mais do que isso, mais do que as outras, inclusive. Também, muitas vezes. Isso? Sim. Tem pessoas nesse perfil, sim. Enfim, me perdi aqui. Não, porque a gente estava falando dos abrigos e a telespectadora, inclusive, falou de Roma com... Não é Roma, é o Vaticano, tá? Com essa questão. É o Papa, é o Vaticano, é ele que fez. O que acontece? Os abrigos, e aí eu nem estou dizendo que o formato dos abrigos que existem hoje, eles devam deixar de existir ou que eles não tenham função, acho que eles têm. O problema é que eles são todos num mesmo certo tipo de formato, em que, na verdade, são grandes abrigos, né? Que você divide com muitas pessoas. Então, assim, ele é muito no formato daquela instituição asilar. Ela não tem cara de casa, ela não tem cara de lar. Então, para algumas pessoas... É um depósito, né? Sim. Para algumas pessoas, aquele cantinho que ela arranja com tapume, ela tem muito mais cara de casa
Muito mais do que um abrigo. Muito mais... E aí aquela questão da instituição asilar, que tem regras, horários fixos, horário do almoço, horário do... que não é você quem determina. Você é obrigado a seguir as regras dos horários da instituição. Veja, tem muitas pessoas que estão na rua porque não dão conta sequer de conseguirem suportar a ideia de regras dentro da família. É isso, exatamente isso. Não dão conta de negociar isso na própria família, pessoa. né? Tem uma necessidade de... A rua tem um pouco essa coisa de uma certa liberdade, né? Vamos dizer assim, de autorregulação. De autorregulação. Né? Você tá o que é falso, né? É um pouco falso, porque no fim das contas existe uma série de outras coisas que regulam a rua, né? A rua também não é um lugar desregulado. Claro. Para a pessoa poder sobreviver ali, ela tem que seguir uma série de regras. Mas, a princípio, você tem um pouco isso, né? Dessa ideia de não ter que dar muita satisfação para ninguém, vamos dizer assim. E aí você colocado numa instituição. Então, assim, por exemplo, para algumas pessoas que estão em processo de rua há muito pouco tempo, que estão num processo transitório, que só precisam de um pouco de tempo para poderem se reorganizar no mercado de trabalho, esse formato de abrigo pode ser bacana. Para pessoas que estão na rua há muito tempo, que têm questões de saúde mental importantes, não vai ser. Uma outra questão importante, as pessoas na rua, elas formam também laços. É muito comum a gente ter casais na rua, por exemplo. Eu ia sempre perguntar isso, se existe a figura, a família dentro na rua. Existe muito, né? muito. Uma outra maneira também, né, de configurações familiares, aí a gente pode falar o que quiser, mas na verdade fora da rua as pessoas também têm feito isso cada vez mais, é a relação com animais de estimação. Então, nem casais, nem animais de estimação conseguem estar juntos nos abrigos. Nos abrigos eles vão ser separados, minimamente no primeiro momento, entre abrigo feminino e masculino, assim como os animais de estimação também não são permitidos. Então, você tem um cachorro lá que te acompanha na rua, no frio, na fome, há 3, 4 anos, e a tua única possibilidade de ir para um abrigo é ter que abandonar ou se desfazer. Foge do abrigo para ficar com o cachorro. Isso para falar de poucas coisas. Então, assim, a gente tem que poder pensar em outros formatos. Isso não quer dizer que esse formato atual esteja errado, mas ele não é suficiente para lidar com a heterogeneidade que a gente tem nas ruas. A gente precisa pensar em formatos diferentes nesse sentido. Na verdade, é o que está acontecendo aqui, né, Luciano? Sim. Quer dizer, eu que falava para vocês 25 anos atrás, 25 anos depois, eu tenho o Idelgarde, eu tenho o Ricardo fazendo uma intervenção artística com essa mesma população, você pensando isso com as possibilidades, e a Valesca com tipos de intervenção, quer dizer, as coisas mal ou bem. E o que a Valesca traz é muito importante pensar nas relações que são construídas na rua também. Então, alguém que está em determinada praça, ele tem toda uma rede de relações que ele se vê enquanto pessoa. Então, é o seu José que de manhã passa, leva um café da manhã, alguém que passa, muitas vezes já conheci pessoas que passavam a roupa daquela pessoa em situação de rua que estava em determinada praça. Então, não, existem casais que vão lá, distribuem quentinhas. Então, a rede de relações que se construiu naquele espaço social da rua, ele é tão forte que a pessoa, olha, a gente vai, vamos pensar, vamos lá fazer uma intervenção, convidar a pessoa a ir para tal abrigo. No abrigo ele só vai ser mais um. E eu vou deixar esse espaço aqui onde eu sou conhecido como alguém, tratado como uma pessoa, e muitas vezes esquecemos diversas relações que ele constrói naquele espaço, né? Que ela tem que ser compreendida para entender a permanência dele naquele lugar e aí, na perspectiva da intervenção, compreender as redes de relações, as redes que foram construídas naquele espaço. Existe uma outra coisa também, né, Luciano, é que as pessoas do entorno dessa população, situação, recebe é muito mal visto, muito mal recebido, né? Então, por exemplo, digamos, Copacabana se recusou a ter um centro de abrigo que poderia perfeitamente ter em Copacabana para abrigar durante uma noite uma população de rua. A população de Copacabana, como se fosse, entendeu? Sei lá, os reis da Suécia, proibiu isso, quer dizer, não se é para ter abrigo, que seja lá em Paciência, né, o Idelgarde? Mas não aqui em Copacabana, entendeu? O que é absurdo, porque... Que é outra coisa que faz com que as pessoas não consigam ficar, porque se a sua rede de sustento está no centro da cidade, na Zona Sul, eles não vão ficar em Paciência. Eles vão fugir de Paciência. Vão sair, porque a rede está naquele espaço. Agora, não adianta, porque a população, digamos, dos bairros, sobretudo de bairros da Zona Sul, ela recusa essa população de uma forma muito categórica. E a orientação para você, por exemplo, pensar um serviço para essa população, a primeira orientação é qual o lugar onde eles estão. O lugar onde a rede de sobrevivência está.
É o centro da cidade, nas relações. Então, se pensar, né, a orientação hoje que nós temos na política é pensar num serviço de acolhimento ou num centro. Você tem muita criança em rua? Olha, a última pesquisa de 2011 relatou mais ou menos 12 mil pessoas, crianças e adolescentes em situação de rua. Né? É muito. Você encontra muita criança? Na região que a gente atua na Zona Norte, não. Elas estão mais localizadas mais para essa região aqui do Centro e Zona Sul. Agora, a última pesquisa com crianças e adolescentes, na verdade, mostra que a maior parte das crianças que ficam na rua, na verdade, não são completamente de rua. Elas utilizam a rua como um espaço de lazer e de complementação de renda para a família. Que vincula ao trabalho infantil. Né? Bruno, tem uma pergunta. Betinha Silva, lá, parabéns, doutora, pelo esclarecimento. Eu tenho um filho maior de idade que usa drogas e realmente ele não fica em casa para não seguir as regras. Ele não quer nem ouvir falar em tratamento. E eu tenho uma pergunta do Lucas Nascimento, que ele quer saber qual tipo de política social seria inicialmente adequada para ressocializar o morador de rua. Vamos pensar. Quer responder? Acho que assim, já falamos de várias, né? Se pensar, né? Com o início, né? Se pensar estar na rua, acho que não dá para se pensar numa só política, né? Hoje não dá para pensar só assistência, saúde, habitação ou trabalho. É a perspectiva intersetorial. Então, da mesma forma que a assistência chega com seu serviço em abordagem social, que é o primeiro serviço onde os orientadores vão no contato, vão o que chama-se a busca ativa naquele espaço social da rua, atrelado, tem o consultório na rua também, que está fazendo esse trabalho no espaço social da rua, em conjunto. Da mesma forma, preciso de um serviço de acolhimento na perspectiva de uma proteção social para essa população. Serviço de acolhimento, atenção na rede básica de saúde, na perspectiva do trabalho, renda. Então, não dá para se pensar assim, não sei, né, a política que se inicia, mas é pensar que é uma rede, é um conjunto. Né? Vem cultura, a perspectiva da cultura. Então, no campo da política de assistência, o primeiro serviço que chega lá é aquele na abordagem social, que está na rua e aí disparando para os demais serviços. Bom, a gente tem que acabar o programa agora. Vocês gostariam de fazer mais alguma intervenção? Podemos acabar o programa? Então, eu queria agradecer Luciano, Valesca, Edelgarde, Ricardo, Bruno. O programa chegou ao final. Amanhã nós estaremos de volta às 5 da tarde. Até lá.